Nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos do remarketing, uma estratégia poderosíssima para poder converter aqueles clientes que já demonstraram interesse pelo seu serviço. O meu nome é Leonardo Araújo, eu sou analista de vendas há mais de 11 anos e especialista em inbound marketing. Seja bem-vindo a Seus Anúncios, onde eu te ensino a captação de clientes através de anúncios na internet. Tá ok, mas o que é o remarketing? Basicamente, de forma totalmente resumida, o remarketing é voltar a aparecer para quem já teve algum tipo de contato com a sua marca ou com o seu serviço. O remarketing trabalha isso. Ele trabalha, se a pessoa já teve algum contato de alguma forma com a sua marca, com o seu serviço, com o que você oferece, despertou qualquer tipo de interesse, é obviamente interessante você voltar a aparecer para essa pessoa, porque às vezes ela não estava no momento certo de realizar aquela compra, então, ou de realizar aquela ação, seja qual for a ação que você está querendo. Então o remarketing é voltar a aparecer para aquela pessoa com o intuito de converter ela naquele momento. Ok, um exemplo prático de remarketing seria, por exemplo, se você está pesquisando algo no Google, você coloca ali e você cai dentro de um site. Até aí beleza, você não realizou aquela compra, mas logo em seguida vem aqueles anúncios perseguidores aparecendo para você nas redes sociais. Você entra no Instagram e tá aquilo ali que você acabou de pesquisar no Google, você fica, caraca, maluco, como é que isso apareceu para mim? É através do remarketing. É através do quê? A conexão que existe no site da pessoa. Então você clicou no Google lá, entrou no site da pessoa, você foi traqueado. Depois eu posso passar um conteúdo sobre traqueamento aqui, a importância dele e tudo mais. Se você quiser, deixa aí nos comentários. Mas você foi traqueado, então consequentemente, através de ter sido traqueado, essas informações que veio através do Google foram também para o Meta, que gerencia o Instagram e o Facebook. E aí você começa também a receber anúncios daquele anunciante no Facebook, no Instagram. Então você foi pego pelo remarketing daquela pessoa. Ela estava usando uma plataforma para fazer remarketing em outra plataforma, ou seja, para poder voltar a aparecer para você que já demonstrou um interesse. Esse seria mais ou menos um exemplo prático de como isso funciona. Tá, Léo, eu entendi mais ou menos aí como é que funciona esse remarketing assim por alto, mas como isso funciona, vamos lá, de uma maneira um pouco mais técnica, mas de forma que eu possa entender. Então, vamos lá. Quando você tem ali o seu site, na maioria das vezes seu site, né? Vamos colocar com a explicação do site mesmo que fica mais fácil. Você tem ali o seu site, você coloca um código dentro do seu site. Então esse código ele cria ali uma conexão, ou seja, um ponto de encontro. Então vamos supor que você ali abriu uma loja na sua cidade e aquela loja virou ponto de encontro. Ponto de encontro de quem? De qualquer pessoa. Seja pessoas que tenham interesse X, sejam pessoas que tenham interesse Y. Quando aquelas pessoas se encontram e conversam, elas trocam informações. Então pessoas que têm interesse X passam a ter conhecimento das pessoas que têm interesse Y e vice-versa. Elas trocam informações, trocam conhecimentos. Quando aquelas pessoas saem daquele ponto de encontro, elas passam a ter um pouco do conhecimento que a outra tinha, porque elas trocaram informações ali. E esse código funciona da mesma forma. Você instala o seu código no seu site, então chegam pessoas no seu site e aí deixam informações ali. Aí o seu site faz o quê? Ele cria aquele link, ele vira o ponto de encontro onde vem o Meta, que é o Facebook, Instagram no caso, vem o Google e quando eles chegam ali eles trocam informações. O que acontece? O Google tem informações ali do Meta, Meta tem informações do Google, porque eles se encontraram ali dentro do site, onde é o ponto de encontro deles, onde rola a conversa que vai ter as integrações, as informações, a troca de informação. Então, basicamente, quando eles saem dali, vamos supor assim, usando mesmo a analogia aqui do ponto de encontro ali, quando eles saem dali, ambos têm um pouco de informações do outro. Então eles sabem, o Meta sabe todo mundo que acessou ali pelo Google, que chegou no seu site pelo Google, o Google sabe todo mundo que acessou o seu site pelo Facebook, então eles conseguem fazer o quê? Opa, valeu Facebook, essa galera entrou porque veio dos seus anúncios, né? Veio aí da sua plataforma, valeu, beleza, obrigado. Ele vai lá, o Google chega, então vamos lá galera, olha só, entrou uma galera lá pelo Facebook, lá no site do fulano, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a anunciar aqui no YouTube aqui, a galera, quando ele pesquisar no Google, aparece lá pra ele também. Por quê? Porque a gente quer voltar a aparecer para ele já entrou lá pelo Facebook lá. Mesma coisa acontece lá no Facebook. Chega lá, Facebook, Instagram conversando, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos começar a aparecer para essa pessoa aqui. Ela pesquisou lá no Google, o Google me falou que ela pesquisou, ela entrou lá no site lá e aí, tipo assim, ela demonstrou interesse. Vamos voltar a aparecer para eles aqui, beleza? Assim que vai funcionar. Então, basicamente funciona dessa forma, o traqueamento que vai fazer a união entre os dois e vai começar a fazer aparecer anúncios para um e fazer aparecer anúncios para o outro. Então é muito importante que você tenha esse traqueamento para você poder criar essa junção entre as duas plataformas. Você tem como fazer remarketing sem isso? Sem as duas plataformas? Tem. Aí vai um remarketing mais simples, que é o quê? Ela engajou com alguma outra fonte interna de conhecimento que você adquire. Como assim?
Dentro do Meta, ela tem umas fontes próprias, que seria o quê? Por exemplo, pessoas que engajaram com você no Instagram, na sua página de venda, na sua página, no caso do Facebook, pessoas que mandaram alguma mensagem, engajaram com uma publicação, salvaram e tal, assistiram um certo percentual do seu vídeo. Tudo isso são métricas internas, fontes de dados internas que você pode usar isso e fazer um remarketing internamente. Ou seja, a pessoa assistiu tantos vídeos seu no Facebook, tanto percentual de vídeo no Facebook. Então você pode voltar a aparecer para aquela pessoa que assistiu, por exemplo, 95%. Se a pessoa assistiu 95% do seu vídeo, obviamente ela está interessada naquele conteúdo, naquele serviço, naquele produto que você está oferecendo ali. Então, se a pessoa, por exemplo, engajou ali com o seu Instagram, curtiu alguma publicação, obviamente ela está interessada em alguma coisa que você fala, em algum tipo de conteúdo que você gerencia. Então é viável você voltar a aparecer para ela. Mas quando você não tem um site, você não consegue criar essa união entre Google, as plataformas do Google e as plataformas da Meta. Então você não consegue fazer essa união de pesquisou no Google, aparecer lá dentro das redes sociais, ou vice-versa. Redes sociais entrou ali, começar a aparecer lá no YouTube. Você não tem essa junção. Mas você também pode fazer, no caso, como eu falei dessa maneira, só dentro ali do Meta e tudo mais, ou a mesma coisa também lá no Google. Se você colocou ali pessoas que assistiram certo percentual do seu vídeo dentro do YouTube, você pode começar a fazer aparecer elas ali em sites parceiros do Google, ou vice-versa, pesquisou ali no Google, começar a aparecer ali no YouTube e tudo mais. Então, essas são mais ou menos as formas que você tem para você poder criar esse traqueamento e começar a aparecer para as pessoas, seja de forma perseguidora em todas as plataformas, ou seja de forma perseguidora dentro de uma única plataforma. E quais são os tipos de remarketing? O mais popular que eu falei foi o remarketing de SAD, de traqueamento, onde você traqueia a pessoa que entra dentro do seu site e aí você começa a voltar a aparecer com novos anúncios para essas pessoas. Tem também o remarketing no caso do vídeo, que também é muito utilizado. Pessoas que assistiram um certo percentual do seu vídeo, você voltar a aparecer para essas pessoas que demonstraram interesse assistindo o seu vídeo. Tem também o remarketing através de e-mails. Você sobe uma lista de e-mails daquela pessoa e aí o Google, o Facebook e tudo mais, eles vão começar a procurar pessoas que tenham aquele mesmo perfil, ou seja, vão aparecer para aquelas pessoas e pessoas semelhantes àquelas também dentro da plataforma. A gente também tem o remarketing de engajamento com fontes internas, como eu já falei, ou seja, engajou com algum tipo de propriedade sua do Google ou propriedade sua do Meta, como por exemplo a sua página no Facebook ou por exemplo a sua conta no Instagram. Então esses são alguns tipos de remarketing que você tem e você pode estar utilizando ali para você poder montar a sua melhor estratégia dentro desse mercado aí de voltar a aparecer, de fazer um remarketing para o seu cliente. Tá legal, e quais são as vantagens de você utilizar cada tipo de remarketing? Bom, o remarketing de e-mail são clientes muito quentes, então se você quer voltar a aparecer para aquele cliente, o cliente comprou um certo tipo de produto, de serviço seu que você oferece, então ele já comprou aquele serviço, só que você sabe que ele comprando aquele serviço, surge um novo problema, surge um novo serviço para você ter que fazer para ele, ou surge um novo produto que você tem que oferecer para ele. Então você tendo a lista daqueles clientes, sabendo qual é o tipo de produto, você cria um anúncio específico para aquele produto que ele está precisando, sobe a sua lista de e-mail e começa a aparecer para essas pessoas, ou seja, ele está muito quente, ele já comprou de você, já tem a confiança, já passou da etapa lá de compra, então você só precisa mostrar o novo produto que você sabe que ele tem porque você gerou esse novo problema entregando aquela primeira solução. Então esse é um tipo muito bom de você estar fazendo com clientes de lista de marketing e tudo mais. Pessoas que provavelmente já engajaram com algum conteúdo seu, só que não seguiram naquele momento. Então você pode usar pessoas com esse tipo que visitaram o seu perfil. Se não visitaram, no caso, e não seguiram, dificilmente vai seguir agora nesse momento de remarketing. Talvez sim, talvez não, mas é mais interessante pessoas que só engajaram, salvaram um conteúdo seu ou algo do tipo. Você colocar agora campanhas, no caso, como fazer remarketing para ela poder seguir o seu perfil e aí aparecer lá no seu perfil e tudo mais. Pode ser interessante. São alguns tipos de estratégias e vantagens que o remarketing te dá. Só do fato de você poder aparecer novamente para uma pessoa que já teve algum contato, já demonstrou algum interesse, isso já é fabuloso. Por quê? Imagine só quanto dinheiro você está perdendo, você que gera somente anúncios que mandam lá para mensagem no WhatsApp. Como é que você faz remarketing para a galera que foi para o WhatsApp? Sendo que, na maioria das vezes, você perde mais de 50% desse tráfego, ou seja, as pessoas que realmente iniciaram uma conversa lá no gerenciador de anúncio, 50% delas realmente chamam ali no WhatsApp, às vezes menos. E aí como é que você volta a aparecer para essas pessoas que não chamaram, que realmente não iniciaram a mensagem? Você não volta a aparecer para elas. Então você não tem que ficar fazendo somente anúncios que levam pessoas para o WhatsApp. Você tem que criar anúncios no quais você dê para traquear pessoas
gerar algum tipo de conexão no qual você salve esses dados e consiga fazer remarketing. O remarketing, ele é poderosíssimo, porque quanto mais você aparece para as pessoas, mais você se torna familiar, e quanto mais familiar você fica, mais suscetível aquela compra se torna. Então, por exemplo, se você está vendo muito uma pessoa passando na rua e todos os dias você vê aquela pessoa ali naquele lugar, aquilo ali se torna familiar para você. Quando você não vê ela ali, você já acha que é algo diferente. Quando essa pessoa vem até a sua direção, você, opa, peraí, o que está acontecendo? Às vezes, se aquela pessoa viesse pela primeira vez do nada, você ia ficar assustada. Mas quando ela veio, você vê ela todos os dias e de repente ela vem na sua direção, você vai ficar mais aberto a uma conversa, aberto a saber o que aquela pessoa quer e tudo mais. Por quê? Porque já se torna familiar pra você, você já vê ela todos os dias ali. Ela pode estar fazendo algo diferente, que seja agora oferecer um produto ou alguma coisa do tipo, mas como você já vê ali, você já pegou confiança, você já meio que entende que aquela pessoa é uma pessoa do bem, você já entende que aquela empresa é uma empresa do bem, aquela mensagem é uma mensagem do bem. Então, nunca tente empurrar a goela abaixo a sua venda, ou você tem que ter campanhas de conversão que vocês vão fazer vendas. Essas daí são fundamentais. Mas você também tem que ter campanhas que vão elevar o nível de consciência do usuário. Não tem como você elevar o nível de consciência do usuário se você só aparece para ele uma única vez. Se ele não conhecia você, ele conheceu. Pronto, e agora? Como é que você vende? Se você tentou fazer uma venda para ele, ele não comprou. Pronto, como é que você volta a aparecer para ele? Não tem como. Então, o remarketing é muito poderoso se usado da maneira certa. Tá legal? Quais são os benefícios do remarketing, de eu fazer o remarketing, apesar disso tudo que eu já falei? Então vamos lá, vamos ser mais objetivo nos benefícios. Primeiramente, a sua taxa de conversão. O remarketing vai aumentar muito a sua taxa de conversão, porque, como eu disse, você perde um montão de clientes no caminho desse funil. Então, esse funil, até o fato da compra, você perde muitos potenciais clientes. Só que nesse meio desse funil, tem pessoas que conheceram sua marca, tem pessoas que foram até a página de vendas, tem pessoas que leram mais sobre o seu conteúdo, tem pessoas que visitaram o seu Instagram, tem pessoas que estão engajadas com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço de alguma forma. Então, porque depois que você apareceu para uma vez e disse, eu tô aqui, você nunca mais volta a aparecer para ela, porque se você voltar a aparecer para ela, o que acontece? Essas pessoas têm maior chance do que aquelas que você está aparecendo pela primeira vez de comprar de você. Então, quanto mais você aparece para a pessoa, mais chance você tem de vender aquele produto para ela. Então, quando você apareceu várias vezes para a pessoa, está sempre aparecendo ali, uma hora ela vai precisar do seu produto ou serviço, quando ela precisar, ela vai em quem? Ela não vai pesquisar na internet, ela vai lembrar da sua marca. Opa, peraí, tem um serviço aqui de um cara aqui que ele é muito bom, ele aparece toda hora para mim, então eu vou comprar dele. Por quê? Porque você apareceu várias vezes para ele. Então isso aumenta o quê? Aumenta a sua conversão. Ou seja, às vezes as pessoas compram totalmente indiretamente. Você está fazendo um anúncio ali para poder vender, e aí ela viu aquele anúncio, não comprou de você, passou meses, mas finalmente comprou de você. O que converteu? Foi o quê? Foi aquele seu anúncio. Aquele seu anúncio fez o primeiro contato, mas o que converteu de verdade foi o seu remarketing. Você aparecer várias e várias vezes para ela, implementando cada vez um pouquinho mais do que você oferece para poder aumentar o nível de consciência daquela pessoa. Então você teve um aumento de quê? De conversão. Esse é um dos benefícios do remarketing. Outro benefício de quem utiliza o remarketing é a otimização do ROI nas suas campanhas de marketing, ou seja, o seu retorno sobre investimento das campanhas de marketing. Por que isso acontece? Porque quando você está fazendo o remarketing, você está tendo conversões de pessoas que estão vendo o seu produto por uma segunda vez. E quando você está tendo mais conversões, as inteligências das plataformas digitais vão entendendo qual é o seu público ideal. Então aquele público inicial que não era o ideal, que você foi por achismo ali direcionando para o seu perfil ideal de cliente que você achava que era aquilo, as inteligências estão entendendo que não é aquele o seu perfil de cliente. Então você utiliza todos os dados desse remarketing, das pessoas que realmente são seus clientes, e coloca isso dentro da inteligência das suas campanhas de marketing, ou seja, aqueles clientes que você está alcançando pela primeira vez. Você pede para as plataformas, plataformas, eu quero que você encontre clientes semelhantes a esses aqui que estão convertendo e comprando o meu produto, comprando o meu serviço, então eu quero que você traga clientes como esses daqui. Você coloca dentro da plataforma sua principal, onde você vai disparar os primeiros campanhas de marketing, no caso, e aí você vai atrair muito mais pessoas, porque você vai estar sendo mais assertivo, você está realmente atraindo pessoas que têm o seu perfil ideal de cliente baseado no seu remarketing, nas pessoas que estão convertendo por você estar aparecendo mais vezes para elas. Então isso é um benefício que o remarketing te dá também. Ele melhora a inteligência dos seus anúncios, dos seus principais anúncios no caso. Outro benefício do remarketing, esse aqui eu acho que eu não precisava nem falar para vocês, é o que? A retenção dos clientes.
Toda vez que você vende um produto, uma solução para o cliente, você cria um novo problema. Toda solução cria um novo problema. Ah, Léo, mas eu já vendi para esse cara, eu não tenho mais o que vender para ele. Se você vendeu uma solução para ele e você ainda não identificou qual é o problema que a sua solução gera, então outra pessoa já identificou e está vendendo para ele. Então, enquanto você não identifica isso, continue aparecendo para ele. Porque quando você identificar isso e aí você passar a vender para ele, vai ser muito mais provável que ele compre de você do que de outra pessoa que no momento, se você ainda não identificou qual é o problema, tá vendendo para ele. E se você já identificou, continue aparecendo para ele, porque breve você vai poder vender a nova solução para ele. Então a retenção de cliente, o remarketing é essencial para manter a retenção de clientes. Então esse é mais um benefício do remarketing. Tá, mas como eu não entrego a parada pela metade para vocês, eu vou deixar para vocês também aqui algumas dicas do que vocês podem implementar nas suas campanhas de remarketing para poder ter um resultado ainda melhor do que vocês possam estar tendo hoje, ou se você ainda não faz, dos resultados que você pode ainda ter futuramente. Eles vão melhorar muito se você seguir essas dicas aqui que eu vou passar para vocês. Definição do público-alvo alinhado com o seu objetivo. O seu público-alvo aqui, eu não estou falando agora sobre as características e tudo mais, claro que isso também conta, mas estou falando sobre o nível de consciência do seu público. Você está trabalhando um remarketing. Os anúncios que você faz para alguém que tem um remarketing não são os mesmos que você faz para alguém que viu o seu conteúdo pela primeira vez. Se a pessoa viu pela primeira vez, ela nunca teve um contato com você, então o conteúdo é apresentando o problema e mostrando que existe uma solução. Esse é o primeiro nível de consciência. Quando você avança o nível de consciência, ela conhece, ela sabe que ela tem um problema, ela sabe que existe uma solução. O remarketing cara, olha só, a solução tá aqui, ó, tá aqui comigo. Eu tenho a solução para você. Então a comunicação já começa a mudar à medida que você começa a aparecer mais vezes pro cliente. E aí quando você fala assim, ó, tá comigo, eu tô aqui, essa aqui é a solução e tá mostrando assim, você vai aparecer mais vezes para eles. Então a comunicação tem que ficar cada vez mais agressiva. Você tem que identificar cada vez mais que você sabe quem ele é e sabe que aquilo ali é para ele. Ele tem que saber que aquilo ali é para ele através do que você está falando. Você tem que orientar ele ao caminho. Tem que mostrar para ele o caminho da luz. Você tem que mostrar para o cliente que ele, tipo assim, aquilo que você está oferecendo é o melhor para ele. Então como que você faz isso? Você cria uma comunicação altamente persuasiva, altamente segmentada. Se o cliente ele já entrou no seu site, você tem programas e tal que você pode mapear lá o que ele fez dentro do seu site, quais foram as ações, quanto tempo ele passou, qual botão ele clicou, o que ele acessou, se ele abriu o contato para enviar o formulário mas não enviou. Então você consegue saber todas essas coisas e assim você pode criar uma comunicação altamente personalizável para ele. E se você quer também saber como é que funcionam essas ferramentas, um tutorial sobre isso e quer ver isso no canal, já coloca aí também que eu trago isso para vocês, essas ferramentas de como você pode monitorar o cliente dentro do seu site. Mas então, você sabe tudo que ele fez lá dentro do seu site. Então você pode criar uma coisa, tipo assim, cara, surreal, por exemplo. Você pode chegar, então, fulano, eu sei que você entrou na página X, você quase enviou o formulário de contato. O que você está esperando para poder mudar o rumo aí da sua empresa? O que você está esperando para poder contratar serviço X? Que isso aqui vai solucionar X. Então, você quase deu o primeiro passo. Ah, poxa, você aí que entrou em contato, que entrou aqui no meu perfil, olhou alguns conteúdos e tudo mais. Então, você sabe tudo que ele fez. Você sabendo o que ele fez, joga isso na cara dele, joga isso, mostra pra ele, cara, eu sei que você fez isso, não fala assim, eu sei, né? Fala, cara, você quase fez isso, você quase chegou a tal etapa, você quase realizou tal função. A pessoa vai falar, caraca, ele sabe o que eu tô fazendo, caraca, é pra mim mesmo, é pra mim. Então esse tem que ser o sentimento que a pessoa tá sentindo na hora de fazer ali o seu anúncio, fazer o seu remarketing. Se você colocou esse sentimento na pessoa, você fala, caraca, não, então é isso aí, eu vou comprar. Esse é o sentimento. Então pense nisso. Pense você ouvindo o seu anúncio. Cara, se você tivesse feito aquela ação e você tá assistindo aquele anúncio, você ia pensar, caraca, o cara sabe de tudo. Se essa pessoa ficar assim abismada, cara, então você tá no caminho certo. Então é assim que tem que funcionar. Outra dica é monitoramento e otimizações constantes. Você sempre tem que estar otimizando as suas campanhas de remarketing. Você sempre tem que estar vendo as que estão funcionando, as que estão atraindo, dando mais resultado e tá otimizando elas. Ah, por exemplo, se a galera que engajou com você no Instagram ainda não está num nível de consciência muito bom, não está fazendo aquela ação que você está designando ela para poder fazer, desativa aquilo e foca a sua verba, o seu orçamento nas campanhas que estão dando mais resultado. Depois você volta a explorar ela quando você tiver talvez uma base maior, uma base um
pouco mais objetiva. Então você nunca deve ficar preso a um único tipo de fonte de remarketing. Sempre testa todas elas, desativa as que não funcionam, ativa as que funcionam, entenda porque não funcionou, tente melhorar para na próxima campanha ela passar a ter uma performance melhor. Então você vai explorando tudo isso. Eu sei que é uma parte um pouco mais técnica, mas você tem que explorar um pouco tudo isso e aí aprendendo a otimizar e melhorar cada vez mais. Vai me seguindo aí, claro, já segue aí, que nos próximos conteúdos eu vou trazer mais análise e tudo mais para você poder entender sobre essa parte que eu tô falando, mas isso também é muito importante, ou seja, analisar, otimizar e melhorar. E agora eu vou te contar um grande segredo: as grandes empresas utilizam remarketing. Eu duvido que se você entrar agora no site, por exemplo, da Nike e pesquisar lá, se você não vai depois começar a receber vários e vários anúncios dela, ou de qualquer outro tipo de marca. Você vai entrar no site, você vai interagir com o conteúdo e obviamente vai começar a aparecer anúncios para vocês durante um bom tempo. Vai ser muito difícil você se livrar de anúncios. Então, se elas utilizam, é porque funcionam. Porque uma hora você vai comprar, uma hora você vai ceder. Sabe aquele vencer pelo cansaço? Então, você vai acabar vencendo pelo cansaço. Quando você cria conteúdos mais relevantes, aí você acaba vencendo mais rápido ainda, sem precisar gerar um cansaço de meses aparecendo para aquela pessoa. Então a questão é, o remarketing ele vai funcionar. O problema é quando ele vai funcionar. Ele vai funcionar quando você quiser, quando você colocar conteúdo, quando você colocar otimização, quando você colocar relevância nos conteúdos que você está produzindo e direcionar ele exatamente para o público que vai comprar de você. Então você pode adiantar todo aquele processo que demoraria meses, você pode trazer para semanas, dias, talvez horas, para aquela pessoa voltar a entrar no seu conteúdo, entrar no seu site, entrar na sua página de vendas e finalmente comprar de você. Então utilize o remarketing com a sabedoria das grandes marcas. Qual é a ferramenta que eu mais devo me atentar na hora de fazer um remarketing? Primeiro são os dados do gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios diz tudo, todos os dados estão lá. Então você vai utilizar aqueles dados para poder estar analisando. Segundo, os dados do GA4. Os dados do Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta, cara, muito top, que mostra dados de tudo, da onde a pessoa veio, aonde a pessoa chegou, o que a pessoa fez no seu site, quanto tempo ela passou, qual botão ela clicou. Cara, o Google Analytics ele mostra tudo. Se você não domina o Google Analytics, você tem que dominar, porque se você aprender a usar aqueles dados, se você aprender a analisar aqueles dados, suas campanhas de anúncios vão ser altamente poderosas. O que o gerenciador não consegue te entregar, o Analytics te entrega. Então utilize e abuse do Analytics e use também, claro, os gerenciadores e tudo mais, porque eles vão te dar aquela informação mais rápida dos anúncios, mas o Analytics ele vai complementar de forma totalmente eficaz aquilo. E também use outras ferramentas para poder entender um pouco mais sobre o que o seu público está fazendo dentro do seu site, por exemplo, tipo um Hotjar da vida. Ele é um programa onde você instala lá o código dentro do seu site, então você entende o que as pessoas estão fazendo através de mapa de calor, quais são os lugares onde elas estão mais clicando. Você consegue gravar vídeos do que os usuários estão fazendo dentro do seu site, para você poder entender um pouco mais o comportamento deles e aí finalmente colocar anúncios que sejam um pouco mais relevantes e que se comunique cada vez mais com os tipos de intenção que eles estão fazendo, realizando dentro do seu site antes de comprar o seu produto. Agora uma dica bônus aqui pra gente poder encerrar aqui, que é um presentinho que eu vou deixar pra vocês, só pros vitoriosos que chegaram até aqui no final do vídeo. Uma estratégia muito boa pra você poder estar utilizando o remarketing, é você criar um roteiro de storytelling em sequência. Como assim? O storytelling ele é uma técnica que cria a narrativa de uma história onde você vai engajar com aquele usuário, você faz aquele usuário engajar com você. E aí você junta isso com copyright, que são os gatilhos mentais dentro da sua linguagem persuasiva, e aí você tem o que? Uma fábrica de fazer vendas. Como que você funciona isso? Você pega o seu primeiro vídeo e você vai criar a sua introdução daquela história, a sua introdução da sua narrativa. E aí você vai fazer o que? Vai colocar seu anúncio para rodar, e aí você vai fazer um remarketing. Esse remarketing, pessoas que assistiram X% do seu vídeo, 75% do seu vídeo, 80%, 90% do seu vídeo, elas vão passar a ver esse segundo vídeo. Se ela assistiu menos de 50% do seu vídeo, elas vão voltar a ver aquele seu primeiro vídeo, até elas assistirem até um percentual que você acha considerável para você poder fazer ela assistir o segundo vídeo. O segundo vídeo tem a continuação daquela narrativa, e a pessoa já fica, opa, peraí, a continuação daquele outro. E aí você vai fazer isso com o quê? Com o terceiro vídeo, para poder fortalecer a finalização daquela narrativa, levando ela para o objetivo foco. Então você
vai fazer um conteúdo com três partes. Então você vai criar um primeiro vídeo para as pessoas que assistiram quase todo aquele vídeo, já encerrando ali, você vai fazer elas começarem a ver esse aqui e vai excluir esse aqui, elas não vai mais ver esse primeiro vídeo, elas vão começar a ver esse segundo vídeo que conta já a metade da narrativa, se aprofunda um pouco mais na narrativa da história do seu anúncio, e aí as pessoas que viram o percentual que você achou desejável aqui, elas vão passar a ver o final da sua narrativa com o oferecimento do seu serviço, com o seu produto e tudo mais, e nisso funciona muito bem, porque a pessoa está interessada no final e ela ainda não tem o final. Onde ela vai procurar? Muitas das vezes ela vai procurar aquele final lá dentro do seu conteúdo, do seu Instagram, do seu rede social. Então, tipo, se você criar uma boa narrativa, ela vai querer saber o final. Todo mundo quer saber o final de uma história. Então ela vai, tipo, começar a te seguir e tudo mais, pá. E aí, nisso daí, você vai criando audiência. E além de você criar audiência, um possível cliente, ele tá interessado ali na última parte. Quando você vender a última parte, na maioria das vezes, ele vai virar um cliente. Se ele não virar um cliente, ele já virou no processo ali algum seguidor, alguma pessoa que vai estar ali observando os seus conteúdos para poder futuramente comprar de você. Então essa é uma das dicas que eu deixo para você. Claro que dá para você fazer várias estratégias de remarketing, mas geralmente a estratégia de história através de vídeos sequenciais funcionam muito bem. Vamos lá, galera, agora que você entendeu um pouco mais sobre remarketing, volto a dizer que isso aqui é só pontinha no iceberg, isso aqui não é nada comparado com o tanto de estratégia que dá para se fazer, com tanto que realmente o remarketing significa dentro do marketing digital, dentro dos anúncios. Mas se eu parasse aqui para poder falar tudo, esse vídeo ia ficar muito longo aqui, eu ia ter quase o dia inteiro de vídeo e aí fica complicado, não é mesmo? Então, mas se você gostou disso, quer mais conteúdos como esse, deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever para você poder estar recebendo novos conteúdos que falam sobre marketing, sobre anúncio e tudo mais, mas com o maior objetivo de quê? De fazer você atrair clientes para vender seus serviços através da internet. Então, um abraço, até a próxima, vejo vocês no próximo conteúdo.